Olá! Irei apresentar agora o seminário sobre derivados do leite, da disciplina de Inspeção de Produtos de Origem Animal 1. Meu nome é Luana Garcia Pereira e vou falar sobre a manteiga de garrafa. Talvez você esteja se perguntando, o que é manteiga de garrafa? Acontece que talvez você conheça como manteiga da terra, manteiga do sertão, manteiga de gado, porque a sua denominação ela irá variar dependendo da região específica da produção. Mas afinal, o que significa manteiga de garrafa? Bom, segundo o Ministério da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Instrução Normativa número 30, de 26 de junho de 2001, denomina-se manteiga de garrafa o produto gorduroso nos estados líquido e ou pastoso que é obtido a partir do creme de leite, pela eliminação quase total da água, mediante a um processo tecnologicamente adequado. Assim como outros produtos derivados do leite, a manteiga de garrafa também apresenta o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, que é o RTIQ. Nele vocês podem encontrar a definição, composição, características sensoriais e físico-químicas, o processo de fabricação, critérios microbiológicos e entre outros pontos importantes a respeito da manteiga de garrafa, ou manteiga da terra. Mas agora, vamos falar sobre a sua produção? Basicamente, a manteiga de garrafa só utiliza o creme que é obtido do leite da vaca. Ou seja, como ingrediente obrigatório e principal, temos o creme do leite da vaca. Mas também pode ser adicionado o cloreto de sódio como ingrediente opcional. Ou seja, quando adicionado o cloreto de sódio, o produto ele deverá ser seguido da expressão com sal ou salgada, obrigatoriamente. Vamos falar agora do processo de fabricação da manteiga de garrafa, que dá início a partir do creme, que vai ser obtido do leite da vaca. O primeiro passo do processo, após obter o creme, vai ser o aquecimento em temperaturas entre 110 e 120 graus Celsius, sobre agitação, até se obter uma completa fusão e quase total eliminação da água. Considerando-se o ponto final do aquecimento, quando ocorrer a interrupção da produção de bolhas e uma precipitação da fase de sólidos não gordurosos sobre uma forma densa e opaca que vai formar uma borra de coloração parda próxima da coloração café. A fase sobrenadante, oleosa e líquida, ela vai ser separada por decantação, em temperatura ambiente mesmo, e em seguida vai ser filtrado e envasado. Lembrando que se for adicionado cloreto de sódio, este vai entrar antes do aquecimento, lá na fase do batimento do creme. Após engarrafada, recomenda-se manter o produto em local seco, arejado e protegido da luz. Falando agora sobre as características sensoriais da manteiga de garrafa, ela apresenta aspecto pastoso e ou líquido, podendo ocorrer a separação de fase entre a gordura insaturada, que vai ser a líquida, e a gordura saturada, que vai cristalizar na temperatura ambiente, vai ser cristalizada à temperatura ambiente. Em relação à coloração, ela apresenta coloração amarela na fase líquida, podendo apresentar também coloração amarela esbranquiçada na fase sólida. O sabor e aroma vai apresentar odor próprio, não rançoso, isento de sabores e ou odores estranhos ou desagradáveis. Agora, nós iremos entrar nos critérios de inspeção, baseado na Portaria 5 de 1983. Nesse slide eu trouxe a tabela sobre os critérios e eu dividi a tabela em duas partes para melhorar a visualização. Então, acontece que, de acordo com a tabela da Portaria 5 de 1983, quando tiver ocorrência de sujidades e corpos estranhos, de umidade acima dos padrões, acidez e índice de peróxido acima dos padrões, aditivos ou ingredientes não permitidos e ou matéria gorda abaixo do padrão, a destinação do produto vai ser inutilização, e vai ser considerado um produto não comestível, sendo que a única exceção vai ser as sujidades e corpos estranhos que podem ter destinação para alimentação animal.
Em relação ao aproveitamento industrial, em caso de ocorrência de umidade acima dos padrões e matéria gorda abaixo do padrão, ela pode ser utilizada para a fabricação de derivados lácteos, desde que os aditivos eles sejam compatíveis, obviamente. Nesse slide, nós temos então a continuação dos critérios de expensão da Portaria 5 de 1983. Em casos de ocorrência de embalagem defeituosa sem exposição do produto, embalagem defeituosa com exposição do produto, atributos sensoriais anormais, aditivos em quantidades superiores às permitidas e resultados microbiológicos acima dos limites permitidos, a destinação vai ser de inutilização e o produto ele vai ser não comestível. Já em relação ao aproveitamento industrial, em caso de embalagem defeituosa sem exposição do produto e aditivos em quantidades superiores às permitidas, ela pode ser destinada à fabricação de derivados lácteos, desde que os aditivos sejam compatíveis. Agora eu irei falar sobre os critérios microbiológicos. E para facilitar o entendimento e deixar de forma mais clara, eu juntei em uma única tabela os dados a respeito dos critérios microbiológicos presente na Instrução Normativa número 30, de 26 de junho de 2001, do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga da Terra ou Manteiga de Garrafa, e os dados presentes também na Instrução Normativa número 60, de 23 de dezembro de 2019, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nessa tabela, nós vamos ter dados tanto da RTIQ quanto da Anvisa. Na tabela, temos representando os micro-organismos, os critérios de aceitação e a situação. Então, começando pelo coliformes a 30-35 graus Celsius, temos como critério de aceitação, em 5 amostras, 2 podendo ter a situação de 10 como Mzinho e 100 Mzão, ou seja, de 10 a 100 coliformes a 30-35 graus Celsius. Em relação à salmonela, em 25 gramas, temos como critério de aceitação em 5 amostras, não podendo ter nenhuma ocorrência. Logo na situação de Mzinho e Mzão, nós temos que ela precisa ser ausente. Em Staphylococcus coagulase positiva por grama, temos que em 5 amostras pode ocorrer uma em situação de Mzinho 10 e Mzão 102 Staphylococcus coagulase positiva por grama. Escherichia coli por grama, em 5 amostras, 2 podem apresentar situação de Mzinho menor que 3 e Mzão 10 de Escherichia coli por grama. E por último, temos bolores e leveduras por grama, onde em 5 amostras o critério de aceitação são 2 em situação de Mzinho 103 e Mzão 104. Dessa forma, esses foram os dados retirados da RTIQ e da Anvisa para mostrar a tolerância em relação a esses micro-organismos. Aqui eu trouxe as referências que foram utilizadas para a realização do trabalho e consulta das informações. E muito obrigada pela atenção de todos até aqui.